Pois é, meus amigos, reviravolta no cenário internacional. Quem diria que viríamos isso um dia? As relações entre Benjamin Netanyahu, leia-se Israel, e Donald Trump está mais deteriorada do que nunca, do que jamais esteve. E isso é um mau sinal, porque pode estar indicando sim uma reviravolta na política americana. Primeiro foi a denúncia que fez a CNN baseada na informação de um agente do serviço secreto de que Donald Trump estaria passando segredos de Israel para a Rússia de Putin. Depois, a demissão de John Bolton. Agora, os Estados Unidos, o governo Trump, acusando ou suspeitando que Israel tenha plantado um agente secreto para espionar Donald Trump bem próximo da Casa Branca. E a última informação que se tem é que Benjamin Netanyahu está tentando estreitar laços com Vladimir Putin, ou seja, literalmente pedindo ajuda para Putin contra o Irã. O primeiro-ministro de Israel está na Rússia e disse com todas as letras que tem uma boa amizade com Putin, porque Putin não tem duas palavras. Eles, segundo Netanyahu e Putin, dão o nome certo às coisas. Pá é pá. Um exemplo que deu Netanyahu. A matéria saiu há 27 minutos atrás, no The Times of Israel, e diz que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu teria dito ao ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, que Israel está intensificando os ataques contra as forças apoiadas pelo Irã. Abre aspas. Israel intensificou suas atividades recentemente porque o Irã aumentou suas tentativas de atacar Israel a partir do território sírio e por isso é necessário intensificar nossa cooperação de defesa, disse Netanyahu, segundo relatos da mídia hebraica. Falando à televisão russa do RBK, Netanyahu afirma que seu relacionamento próximo com Putin é fundamental para Israel ter o apoio russo para a sua campanha aérea contra o Irã. Abre aspas. Essa coordenação entre as forças armadas dos dois países, Israel e Rússia, só se tornou possível porque o presidente Putin e eu, disse Netanyahu, nos respeitamos. Falamos como colegas abertamente, sem uma pitada de desdém. Falamos francamente, chamando uma pá de pá, disse Netanyahu, de acordo com a tradução da mídia Sputnik, da mídia russa Sputnik. Muito pesada a conversa de Netanyahu com a imprensa, porque está dizendo, entre outras coisas, que a sua relação com Trump não está mais no plano da honestidade. Ele prefere dizer que Putin é de confiança, mas nas entrelinhas está dizendo que Trump não. Bem, até que ponto devemos acreditar nisso? A opinião pública de Israel está muito indisposta com Netanyahu e com a interferência de Donald Trump nos negócios de Israel, tentando empurrar goela abaixo um plano que não será bom para Israel, um plano de paz. Pode ser que tudo isso não passe de um jogo de cena. Pode ser que Benjamin esteja tentando se descolar de Donald Trump apenas para efeito interno, ou seja, para mostrar ao seu eleitorado que ele é independente de Trump, não é tão submisso assim. Pode ser que tudo isso não passe de um grande teatro. Pode ser, mas pode ser também que não, porque no caso dos Estados Unidos não houve teatro quando Donald Trump demitiu o amigo de Israel, John Bolton.
Não é teatro quando Trump diz que vai conversar com o presidente do Irã sem exigências prévias. E não é teatro também quando Donald Trump demonstrou muita insatisfação, ou melhor, demonstrou ficar furioso quando soube que Israel estava por trás dos ataques a milícias iranianas dentro do Iraque. Donald Trump sente-se quase que dono do Iraque hoje, ou melhor, está fazendo de tudo para que a relação com o Iraque continue muito boa para os Estados Unidos. E ficou furioso quando soube que Israel estava, sim, atacando milícias pró-Irã dentro do Iraque, com apoio, evidentemente, de uma ala militar americana que está lá no próprio Iraque. Impossível os caças, se foram caças israelenses, impossível que esses caças tenham chegado até o Iraque, realizado seus ataques e voltado, sem que ninguém das bases militares americanas lá no Iraque ficasse sabendo. Portanto, havia sim colaboração de dentro do Pentágono para esta ação realizada por Israel no Iraque, à revelia de Donald Trump, ou pelo menos sem que Donald Trump soubesse. Isso é ruim para Trump porque mostra que a sua equipe não está tão coesa assim. Vai custar muito caro para Donald Trump uma mudança de estratégia ou de amigos agora. Se Donald Trump virar as costas para Israel e fazer-se amiguinho do Irã, bem, isso vai custar caro não só para Trump, vai custar caro para todo mundo, porque nós bem sabemos o quanto é perigoso hoje deixar o Irã livre, armando-se até os dentes. O Irã tem demonstrado há anos que quer o fim de Israel. Claro que isso é perigoso, inquietante. Bem, a questão é essa, a questão nebulosa, dúbia é essa. Pode ser uma grande farsa, Benjamin Netanyahu versus Donald Trump. Pode ser que seja apenas um teatro para que Benjamin Netanyahu consiga mais apoio até as eleições. Apoio desse eleitorado que lhe torce o nariz hoje, desconfiando que Netanyahu é só um lacaio na mão dos Estados Unidos. Pode ser, mas pode ser que não. E aí, bem, aí é que está o perigo. Até depois, amigos.